Oi, gente, vim gravando assim mesmo. Vim gravando assim toda bagunçada. Só vim dar um toque, né? Venha, arrume-se comigo. Bora vir em casa, bora. Gente, olha isso. Meu cabelo tá limpo. Muito limpo. Mas só que tá assim, todo bagunçado. Eu posso fazer o que nada, né? Nesse dia de chuva tão bom. Eu vou lavar meu cabelo? Não. Então, gente, bora lá. Eu vou tomar meu banho, tá? Depois eu vou mais pra vocês. Bora lá, vem comigo. Ai, meu Deus. Bora lá, né, gente? Porque pensa no trabalhinho, é fazer essas coisas, né? Gente, eu vou gravar esse vídeo, eu vou postar, né? Aí, depois, eu vou fazer a parte 2. Que aqui é uma parte só pra mostrar pra vocês, entendeu? Bora lá.